Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Partiu para mais uma semana de estudos? E essa semana, para você que recebeu o cronograma, já abriu, já alimentou o planejamento, sabe que nós teremos aí um intensivão de língua portuguesa e matemática. Certo? Então, bora lá? Terçou, a nossa semana começa numa terça-feira, devido ao feriado de Dia das Crianças, né? Então, bora lá, gente? Língua portuguesa. Hoje trabalharemos concordância verbal, ortografia, pontuação e conjunções. Vamos iniciar aí com a correção da aula passada. Nós falamos sobre o poema, né? No livro, na página 32, nós lemos ali o poema do Arthur, intitulado Pedra. Na página 33, nós tínhamos aí as primeiras atividades relacionadas ao texto, tá? Então, compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Então, do Pedro, a pedra está sempre ali, no meio do caminho. Do Drummond, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. É possível dizer que o poema Pedra está relacionado com o poema No Meio do Caminho? Sim, está relacionado. O que a pedra está representando em ambos os poemas? As dificuldades humanas, tá, gente? Agora releia uma frase do texto de divulgação científica. Mas tem bichos com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. Nesse trecho e nos poemas, a palavra pedra tem o mesmo sentido? Explique sua resposta. Gente, a prof não colocou aqui, tá? Mas a prof pediu para que vocês colocassem ou no caderno ou aqui no próprio livro mesmo, tá bom? Não, elas não têm o mesmo sentido, por quê? Porque no texto de divulgação científica, pedra tem o significado, o sentido literal da palavra. É uma pedra mesmo, né? Que os animais aí acabam engolindo, comendo. E nos poemas tem outro sentido aí. Pedra significa ali, como a gente pode ver, né? Obstáculos da vida, dificuldades, né, enfrentadas aí no dia a dia pelas pessoas. Então, ganhou um novo significado. Então, não tem o mesmo sentido, tá bom? É aquilo que a prof falou na aula passada. Então, no texto de divulgação científica, nós usamos mais a linguagem denotativa, aquela que exprime aí o sentido mais usual da palavra, né? Nesse caso, pedra, no sentido literal da palavra, que é a pedra mesmo, né? Em textos poéticos é aquela conotativa, que exprime aí sentido figurado, quer dizer, dá um novo significado àquela palavra, tá bom? Figura de linguagem. Então, olha lá, releia esses dois versos. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Letra A, o pronome ela substitui que palavra? A palavra pedra, tá, gente? Letra B, qual é a ação atribuída à pedra? A ação de saber algo, né? Tá aqui, ó, nem ela sabe. Então, a ação de saber algo. Nesse caso, saber se ela estava lá quando foi feito o caminho. Então, figuras de linguagem são recursos utilizados para explorar a linguagem de maneira expressiva e criativa. Um tipo de figura de linguagem, personificação, que nós vimos na aula passada, né? Que é atribuir características humanas a seres que são inanimados. Nesse caso aqui, das pedras, né? As pedras se entendem muito bem. Entender alguma coisa, né? O verbo entender, no caso, está relacionado com a figura humana, né? Então, vou entender, né? Como a figura aí viva, né? E no caso aqui, houve a personificação da pedra, né? Dando essa característica humana aí de entender alguma coisa. Aí a número 5, letra A e letra B eram respostas pessoais, né? Que vocês mandaram aí, poemas em que esse recurso da personificação foi utilizado e o nome do poema e o autor, tá bom? Depois ali, foco na leitura, pessoal. Onde nós tínhamos ali outro texto de divulgação científica, né? Como funciona a mumificação natural.
e as atividades relacionadas ao texto. Então, qual é o assunto do texto? Mumificação natural. Qual é a finalidade desse texto? Expor informações sobre a mumificação natural. Simples assim. 4. Releia o primeiro parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras, afirmativas verdadeiras. Apresenta o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Sim, gente, tá? Isso é verdadeiro. O primeiro parágrafo, tá? Expõe a principal informação do texto? Não, não é isso. Busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. Exatamente, nós já conversamos sobre isso em aulas passadas, né? Então, o artifício de utilizar agente, nós, é para buscar realmente essa aproximação com quem está lendo, tá? Então, é verdadeira. E expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado. Muito verdadeira. Número 5, leia atentamente essa expressão, mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação, certo? De que tipo de mumificação trata o texto? Da mumificação natural, ou seja, aquela que ocorre na natureza, sem ação humana. Letra B, esse tipo de mumificação se opõe a outra? Se opõe a qual outra? A mumificação dos egípcios, ou a mumificação egípcia, tá? É o contrário aí da mumificação natural. Número 6, o segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Levando isso em consideração, responda, qual é a função terceiro, quarto e quinto parágrafos? A função explicar essas condições. Cada um desses parágrafos trata de um local diferente, tá? Número 7, qual é o alerta feito no último parágrafo? Qual é o alerta? Que a mumificação não deve causar medo nas pessoas e que estas devem informar institutos de pesquisa caso se deparem com uma múmia natural, tá? Esse é o alerta feito lá no último parágrafo. Beleza, gente? Então, a prof tá com o cronograma aqui do lado, fizemos a correção então das páginas 32 a 36. Bora pro conteúdo de hoje. Concordância verbal, agente. Olha lá, releia a primeira frase do texto. Quando se fala em múmia, olha lá, a prof vai marcar aqui, ó. A gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, vocês vão reescrever essa frase substituindo a expressão agente pelo pronome nós, tá bom? Reescrever, não só substituir agente por nós, tem que reescrever toda a frase. Letra B. Além da troca de agente por nós, que outra alteração ocorreu na reescrita? Gente, então olha lá. Deixa a prof colocar na mesma página que vocês, 37. Quando vocês fazem aí alterações, vocês têm que tomar cuidado aí. Opa, página 37, né? Vocês têm que tomar cuidado aí com a concordância verbal, né? Concordar o sujeito com o verbo, como nós já aprendemos aí na aula passada. Então, assim, quando forem substituir uma palavra, vocês provavelmente terão que substituir outras palavras aí dentro dessa frase, tá bom? Letra C, qual frase é mais formal? A que contém agente ou a reescrita com o pronome nós? O que você acha mais formal quando nós falamos ali agente ou nós? Olha lá, gente, uma observação. Tanto o uso de agente como de nós estão corretos, tá? As duas formas estão corretas. A diferença é que agente é empregado em situações informais de comunicação, né? E aí, galerinha? Hoje a gente vai trabalhar língua portuguesa, né? Mais informal. Para situações formais, é indicado o uso do pronome nós. Então, boa tarde, turma do quinto ano da prof. Sandra. Hoje nós trabalharemos, tá? Eu tô falando com uma expressão mais formal, tá? Embora a gente indique mais de uma pessoa, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Então, olha lá, é terceira pessoa do singular. A gente viu a múmia, nós vimos a múmia, primeira pessoa do plural, tá bom? Ortografia. Agora vamos falar assim, agente e agente. Professora, você está repetindo a expressão? Não. É só observar aqui, ó, gente. Gente, ó, só observar aqui, ó, tá? A, espaço, gente e agente, tá? Então, olha lá, leia essa frase. O Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças, ó. É o agente. A palavra agente nessa frase tem o sentido de nós, causador ou aquele que exerce a função pública?
Olha, gente, a palavra agente tem vários significados. Tem o significado de causador, pode ser uma pessoa de uma corporação, um agente de polícia, um agente secreto, né? Ou aquele que pratica uma ação, entre outros, tá bom? Então, olha lá, copia as frases completando com agente separado, né? Que nesse caso tem o sentido de nós, ou agente, que pode ser aí o causador, a pessoa de uma corporação, né? Que pratica uma ação, tá bom? Então, sempre eu gosto de deixar assim uma regrinha quando vocês forem pensar no agente junto e o agente separado, tá? E acontece muito, pessoal, vocês acabam confundindo, tá? Na hora da escrita. Então, para não confundir, tá? Agente separado somos nós. Agente, nós. Agente, tudo junto, agente secreto, tipo 007, sabe? Então, a prof sempre fez essa relação nas turminhas de 5º ano, porque as pessoas acabam conseguindo aí fazer essa relação durante o ano, agente 007, tá bom? Agente secreto. Então, consegue fazer essa diferenciação de uma forma mais legal, mais leve e mais divertida, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com essas frases aqui, colocando aí com agente, né, no sentido de nós, ou agente no sentido de 007, o agente secreto, tá bom? Página 39, vamos falar de pontuação, travessão e parênteses. Então, ali nós temos 2 trechos e temos sinais aí de pontuação em destaque, que são o quê? Travessão e parênteses. Então, por exemplo, no primeiro trecho, para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. E no outro trecho, ó, nestes ambientes as células se desidratam, quer dizer, perdem água, muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservadas a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. Letra A. Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 1? Nós estamos falando de 2, travessão e parênteses. Qual é o sinal que está em destaque no trecho 1? Tá fácil, né, gente? Letra B. Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 2? Também tá fácil. Letra C. Nos trechos, os sinais de pontuação destacados têm a função de evidenciar uma... O que eles estão fazendo ali nos trechos? Tanto no trecho 1 quanto no trecho 2. Eles estão evidenciando uma informação que está intercalada na frase ou eles estão evidenciando uma opinião intercalada na frase? É possível substituir nesses trechos o travessão pelo parênteses e vice-versa? Deixa a prof acompanhar com vocês aqui lá na 39. Então, a letra D ali, né? É possível substituir nesses trechos o travessão pelo parênteses e vice-versa? Explique sua resposta, né? Então, aí vocês vão tirar as conclusões de vocês, principalmente relacionado ao texto, tá? Na leitura dos trechos ali. E também agora nessa dica aqui, nessa observação, ó. Os travessões e os parênteses podem desempenhar uma mesma função, ó. Uma mesma função nos textos, ó. Destacar uma informação, tá bom? Ó, a mumificação feita no Egito, país da África, ó, tá? É estudada até hoje. A mumificação feita no Egito, ó, parênteses, país da África, é estudada até hoje, tá bom? Agora ficou facinho, né? Continuando, conjunções, causa, ó. Releia essa frase. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados porque o sal dificulta a ação de micro-organismos. Observe que na frase é um evento e a causa desse evento. Então, vamos lá. O evento qual é? Em solos com muito sal é comum encontrar corpos preservados, né? Então, esse aqui é o evento. E a causa do evento? O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Letra B. Qual é a palavra que liga essas duas frases, dando a ideia de causa? Qual será essa palavra, gente? Ó, em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados. Porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos, tá? Então, tá facinho aí de achar essa palavra, né? Lembra das conjunções? Aí, no caso, dando ideia de causa.
Então, letra C, reescreva a frase substituindo porquê por uma palavra ou expressão do quadro, sem alterar o sentido. Então, vocês vão reescrever essa frase substituindo a palavra porquê por alguma dessas palavras aqui do quadro, mas sem alterar o sentido da frase, tá bom? Bora lá para a explicação. As conjunções e as locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de causa são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas causais, que a gente ainda não havia estudado, tá? Como você lê o artigo, sabe o que é momificação natural. Então, aqui, ó, conjunção no sentido de causa, né? Aqui, ó, como. Já que você lê o artigo, sabe o que é momificação natural. Locução conjuntiva, né? Lembra? Duas palavras que querem dizer uma expressão é a locução conjuntiva. E quando tem uma palavra, é a conjunção. Então, locução conjuntiva no sentido de causa. Já que, né? São exemplos de conjunções e locuções conjuntivas causais. Ó, como, por quanto, porque, já que, uma vez que, são todos exemplos aí de locuções conjuntivas de causa, né? Causais, tá bom? Número 2, leia o quadro em que consta um evento e sua causa. Então, o evento, não tenha medo. E a causa, estou perto de você. Escreva uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir evento e causa, tá bom? Então, vocês viram aqui, ó, gente, na página 40, que tem alguns exemplos aqui, ó, tá? Aqui, né? Então, vocês vão ter que achar aí alguma locução conjuntiva causal para unir aí o evento e a causa, tá bom? Letra A, inicia a frase com o evento. Então, aqui, primeiro vocês vão escrever o evento. Tá aqui, ó, não tenha medo, né? Então, vocês vão escrever uma frase acrescentando essa conjunção para unir o evento e a causa. E daí, iniciando a frase com a causa. Então, aqui tem duas opções, tá? Vocês vão primeiro iniciar a frase com o evento e depois iniciar a frase com a causa. Tá bom? Lá na página 41, tá? Essa frase aqui, tá, gente? Número 3, leia as frases, sublinhe as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registre no quadro o que é causa e o que é evento. Então, primeiro, gente, ler. Depois, sublinhar aqui, ó, as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registrar no quadro o que é causa e o que é evento, tá? Eu vou tentar com a caneta aqui fazer o primeiro para vocês, tá? Então, lá, vou sublinhar aqui a conjunção ou a locução conjuntiva. Nesse caso, é uma conjunção, tá? É uma palavra só. Como, né? É a conjunção da causa ali. Como era sábado, não foi trabalhar. Então, qual que era o evento, tá? Se eu fosse colocar aqui no evento, seria isso aqui, ó. Não vou escrever porque a prof tá sem o mouse ainda, tá? Então, o evento seria esse trecho aqui, ó. Era sábado. E a causa, gente? Ai, desculpa. O evento não é esse. Desculpa, prof. Desculpa, prof. O prof errou aqui, ó. O evento era sábado, não. O evento não é esse, tá? Pera aí. Ai, prof. Sandra. A causa era sábado, tá? Por isso que não foi trabalhar, porque era sábado, é a causa. Desculpa aí. E daí o evento aqui, ó. Qual que foi o evento? Não foi trabalhar, tá? Então, eu colocaria aqui, ó, esse trecho aqui. Tá bom, gente? E assim vocês vão fazer com todas as letras, tá bom? Concordância verbal. Mais uma vez, nós vamos trabalhar aí a concordância verbal na página 42. Então, olha lá. Leia o título e a linha fina de uma notícia e observe as formas verbais em destaque. Então, vamos lá. Nasce primeira planta em solo lunar após chegada de sonda no lado oculto da Lua. Cientistas chineses cultivaram primeira planta na Lua, abrigada dentro de mini estufa, broto de algodão, não resiste às condições lunares e morre, tá? Então, olha lá, use sublinhado duplo, tá? Que são 2 tracinhos para identificar os sujeitos dos verbos destacados. Então, vocês vão sublinhar ali 2 vezes o sujeito do verbo, tá?
O verbo qual é? Nascer. Tá bom? Deixa eu ver que ali já tá sublinhado a palavra cultivaram, né? Tá. Então, olha lá. Aqui, ó, já tá sublinhado. A prof tá tendo que ver aqui no livro, porque dessa vez a prof pegou aí as imagens do Guia da Conquista, tá? Eu não consegui entrar no site para pegar aquelas imagens como eu sempre faço, monto aí as aulas para vocês. Então, para a prof aparece um pouco difícil de ler em algumas situações, então a prof acaba recorrendo ao livro, tá? Então, vamos fazer uma seta ligando o sujeito ao verbo, como vocês já trabalharam aí na aula passada. E letra C, é possível dizer que o sujeito adota sempre uma mesma posição em relação ao verbo? Será que está adotando sempre uma mesma posição em relação ao verbo ali, tá? Nós temos aí que fazer isso em relação ao título e à linha fina, tá? Então, olha aqui, ó, gente, título, esse aqui que tá em vermelhinho, rosa, né? Alguma coisa assim, e a linha fina é o que tá embaixo aqui, ó, tá? Você já estudou que o verbo concorda com o sujeito, o qual pode estar antes ou depois do verbo, tá? Então, olha lá, a lua, que é o sujeito, está do verbo estar, linda hoje. Então, ó, sujeito, verbo. Está linda a lua hoje, ó. Então, o verbo vem antes do sujeito. Então, tanto faz, tá, gente? Independente se o verbo está antes e o sujeito depois, ou o sujeito está antes e o verbo depois, eles têm que concordar, tá bom? Última página. Relacione as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas. Então, olha lá. As baleias, né? Se vocês acham lá que as baleias, por exemplo, migram para a costa, então vocês vão colocar a letra A, né? As baleias nadam lentamente. Gente, prestem atenção no sujeito e no verbo, né? Ó, estou falando as baleias nadam lentamente. Então, é só prestar atenção na leitura que vocês já vão observar logo de cara ali, se ler com atenção, né? Quando o sujeito concorda com o verbo, tá bom? Letra A. Quais palavras presentes nas duas últimas colunas você observou para realizar a atividade anterior? Então, vocês vão colocar ali, ó. Quais foram as palavras que estão nas duas últimas colunas que você observou para realizar essa atividade número 2, tá? Letra B. Essas palavras que você anotou são adjetivos, pronomes, são substantivos ou são verbos? Letra C. Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com as da outra coluna? Como é que você fez? Ah, prof, eu chutei. Não, eu fiz a concordância verbal mesmo. Eu relacionei o sujeito com o verbo, vi se eles se conversavam ali, né? Se eles concordavam e assim eu pude fazer esse exercício, tá bom? Número 3, reescreva o trecho alterando o termo destacado, que está no plural, para o singular. Faça as demais alterações necessárias. Lembra que a prof falou, né? Então, você não pode só reescrever todo esse trecho, porque é todo o trecho, tá? Reescrever todo o trecho, alterando aqui as múmias para a múmia. Só, você tem que alterar aí, fazer as outras alterações. Por exemplo, se eu falo a múmia encontradas nessas condições, né? Ali eu já vi que não deu certo, né? Eu tenho esse problema aí de concordância verbal, sujeito com verbo, tá bom? Então, prestem bastante atenção na hora de escrever. Certinho, galera? Por hoje é só de língua portuguesa, né? Daqui a pouquinho, depois dessa aula, a gente se encontra na próxima videoaula que é de matemática, tá bom? Então, deixa a prof se despedir de vocês, tá? Ó, beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e bora para mais uma aula aí nessa tarde de terça-feira, que é a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Língua portuguesa é essa, né, professora? Para nossa aula de matemática. Isso que a prof tá olhando aqui no cronograma, tá? Que a prof cobra o cronograma de vocês, mas a prof faz o dela,
tá bom? Porque não adianta falar que o cronograma funciona se eu não faço o meu planejamento, tá? Então, daqui a pouquinho nós teremos matemática, tá bom? Até daqui a pouco, então. Beijo, beijo e tchau!